Oi turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz, hoje a aula de artes e a gente vai falar sobre cultura brasileira, certo? Antes disso, nossas dicas de estudo, né? Procurar um lugar calmo, silencioso, ter perto de você seu material didático e vamos para a aula. Artes, oitavo ano, cultura brasileira. A cultura brasileira é representada pelo conjunto de tradições, manifestações culturais, costumes, culinária e religião dos povos que vivem no país ao longo da história. Devido a um grande processo de miscigenação de etnias, o Brasil é um dos países com maior diversidade cultural do mundo. De maneira simplificada, pode-se dizer que a formação cultural do Brasil é resultado da miscigenação entre o índio, o negro, o imigrante europeu, mas também vieram para o Brasil povos de outras nacionalidades trazendo consigo suas tradições e costumes, contribuindo para essa enorme pluralidade. Devido à diversidade, a cultura brasileira não pode ser entendida de maneira homogênea. Ela é resultado de diferentes elementos culturais que se expressam nas distintas regiões do território brasileiro. As manifestações culturais são a expressão de um povo, de seus rituais e celebrações. Conheça algumas manifestações culturais do Brasil. Festival dos Parintins. O Festival dos Parintins acontece na cidade de Parintins, no Amazonas, desde o ano de 1965. São 3 dias consecutivos de desfiles e competição entre os dois tipos de bois, que representam a festa, boi garantido e boi caprichoso. Uma comissão de jurados é responsável por avaliar quesitos como enredo, música e alegoria, e dar a nota final. O Festival de Parintins é considerado Patrimônio Cultural do Brasil. Ele lembra muito, gente, o Carnaval do Rio de Janeiro, né? Tem aquela coisa da disputa, né? Quem faz o melhor samba, de enredo. E me lembra bastante o carnaval lá do Rio. As festas juninas, também chamadas de São João, são tradicionais da região Nordeste e acontecem no mês de junho. Essa tradição foi trazida pelos portugueses e sofreu influência do povo africano e dos indígenas. Nessas festas acontecem apresentações de quadrilhas e de pau de fita e decoração feita com bandeiras coloridas e balões. Algumas comidas típicas servidas nas festas juninas são a pamonha, o curral, a canjica e a pipoca. O desfile das escolas de samba acontece durante o carnaval e é a manifestação cultural mais famosa do Brasil. O desfile mais importante acontece na cidade do Rio de Janeiro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Diversas escolas de samba desfilam em trajes e carros alegóricos ricamente ornamentados e uma comissão julgadora avalia a apresentação. O público assiste o desfile nas arquibancadas e a apresentação é transmitida ao vivo para todo o Brasil. Essa é a do carnaval, né? Assim, a cultura brasileira começa a ser formada com a chegada dos portugueses ao Brasil e o início da colonização do território, que era ocupado por índios de diversos grupos étnicos. Em seguida, o colonizador europeu trouxe milhões de negros africanos para trabalhar como escravos no Brasil. A escravidão foi utilizada durante todo o período da colonização portuguesa e também durante o período imperial. A partir do século XIX, diversos imigrantes europeus vieram trabalhar nas terras brasileiras, com destaque para italianos e alemães. E no início do século XX, o Brasil também recebeu uma grande quantidade de japoneses. Cada um desses grupos étnicos teve forte influência na cultura brasileira. Trouxeram suas tradições, manifestações culturais, religiosas e culinária. Esses elementos culturais não apenas foram produzidos em território brasileiro, como foram se fundindo e se transformando em novos elementos culturais, que no seu conjunto são a base de toda a nossa cultura, a cultura brasileira. Então, gente, no decorrer dos nossos slides, a gente pode perceber aqui
que estava se tratando de vários, né, movimentos, né, da nossa cultura, né, do que mistura todas essas tradições e raças, né, do povo que colonizou o nosso país. Então a gente vai ter um pouco de cultura japonesa no nosso país, a gente vai ter um pouco de cultura africana, bastante africana, né? A gente tem até, como é que se diz, artes marciais que vieram de lá, né? Que é a capoeira, que foi nos Palmares, né? Que ela ficou bem conhecida, muito forte. Também tem, hoje em dia, em várias cidades a gente tem festivais, né? Que eles fazem eventos, né, da cultura japonesa, e lá tem comidas, tem exibição de filmes, animes, que aqui em Fortaleza a gente até conhece como Sana, e também a gente tem vários outros tipos de segmentos culturais, né, que fazem a gente arrematar, né, remeter a esses vários tipos de povos que vieram para cá, né? Lá na cidade de São Paulo tem até um lugar que é conhecido como a cidade japonesa, né? Que agora no momento eu não estou lembrado do nome de lá, mas assim também como na cidade de Nova York tem uma cidade também que é chinesa, né? Que é Chinatown, né? Então aqui a gente viu, né, nos nossos slides falando sobre um pouco da nossa cultura, né, a miscigenação das etnias, né, de todos os povos que estão misturados aqui no nosso país, e também a gente falou um pouco sobre a chegada dos portugueses aqui, né, dos europeus. Falamos da manifestação cultural que acontece em Parintins, que é as festas dos bois, o carnaval, festas juninas, para vocês terem um exemplo assim de manifestações culturais, né? E deixo para vocês a atividade, né? Que nela fala o seguinte: qual a manifestação cultural que você mais gosta da sua cidade, né? Escreva em detalhes e fale por que você prefere ela, de 15 a 20 linhas, tá? E no livro a gente vai ficar com a página 47, que está exatamente em cima desse mesmo assunto. O conteúdo das nossas aulas vocês vão estar podendo acessar na escolapequenospaços.com.br. Um grande abraço para todos e até a próxima. Falou!